Olá, gente. Vamos começar mais uma aula de Química agora, falando sobre a massa atômica de um elemento químico. Vamos fazer inicialmente uma comparação. Olhando para aquelas 4 pessoas, aquelas 4 figurinhas, todas de mesma família. A pergunta é a seguinte: todas elas apresentam a mesma massa? Vamos ver. Acho que não. Aí pesa a criança, deu 50 quilos, a menina deu 60 quilos, a mãe deu 90 quilos e o pai deu 100 quilogramas. Tudo bem? São todos da mesma família e cada um deles tem uma massa diferente. Aí eu pergunto, qual é a massa média das pessoas daquela família? Bom, já que é para saber a média, vamos fazer a média aritmética. Como é que a gente faz isso? Soma as massas de todos eles e divide pelo número de pessoas. Ali são 4 pessoas, então vai ficar assim, 50 mais 60 mais 90 mais 100 dividido por 4. A soma deu 300, dividido por 4 vai ser igual a 75 quilogramas. Quer dizer que 75 quilogramas é a massa média das pessoas daquela família. Quer dizer, em média, cada pessoa pesaria 75 quilos. É bom observar que, se você olhar para as massas de cada pessoa ali, não tem nenhuma delas que pesa 75, mas a média é 75, tá bom? Da mesma maneira, os átomos de um mesmo elemento químico não têm obrigatoriamente a mesma massa. Então, o mesmo elemento químico pode ter átomos com massas diferentes. Nós damos o nome de isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento, mas com massas diferentes. Então, para exemplificar, vamos pegar o elemento cloro. Existe cloro de massa atômica 35. Existe cloro de massa atômica 37. 35U, 37U. Bom, mas quanto é que existe na natureza? Do cloro 35U, você vai encontrar 70%. Quer dizer, de cada 100 átomos de cloro, 70 pesam 35. E de cada 100 átomos de cloro, 30 pesam 37. Então, tem átomos de cloro de massa 35, é a maioria deles. E tem átomos de cloro que pesam 37, que é uma pequena porção. Então, qual vai ser a massa média? Você deveria pensar assim, vou pesar 100 átomos. Aí eu peso 1, 2, 3, 18, 19, 20. Vou pesando. O que eu vou encontrar? Vou encontrar 70 átomos que pesam 35. E vou encontrar 30 átomos que pesam 37. Aí eu pergunto, qual é a massa total desses 100 átomos? É muito fácil. Em vez de você pegar um por um, você pode multiplicar. Você vai fazer assim. Um dos átomos pesa 35, certo? Um dos isótopos. Aí multiplica por 70, porque você vai encontrar 70% na natureza. De cada 100, você acha 70. E o outro isótopo pesa 37. Mas quantos são? São 30. 30 num total de 100. Beleza. Então você vai fazer assim, 35 vezes 70 mais 37 vezes 30 e divide pelo número total de átomos, que vai ser o 100. Faz essa conta, 35 vezes 70 vai dar 2.450, mais 37 vezes 30, que vai dar 1.110, divide tudo por 100. Essa conta vai dar 35,6U. Então, esse número 35,6U é a massa atômica média do elemento químico cloro. Tudo bem? Observe que deu um número fracionário, isso é muito importante observar, e não corresponde à massa de nenhum deles. Não é a massa do cloro 35, não é a massa do cloro 37, mas é a massa média. Bom, então agora já temos uma ideia de como é que se calcula a massa atômica do elemento. Vamos fazer o exemplo 1 nesse momento. Exemplo 1 fala assim: o lítio apresenta 2 isótopos cujas massas aproximadas e as porcentagens de ocorrência estão na tabela abaixo. A porcentagem de ocorrência também é chamada de abundância. Isto é, o quanto existe daquela coisa na natureza. Então, o lítio 6 tem massa atômica 6U e é encontrado na natureza na seguinte proporção, 7%.
O lítio 7 tem massa 7, massa atômica 7U, e na natureza ele é encontrado na seguinte porcentagem, 93%. Qual é a massa atômica do elemento lítio? É fácil, é só tirar uma média. Então vamos lá? Então a média, a massa atômica do lítio vai ser igual a... Um deles pesa 6, mas quantos átomos desse eu encontro? 7, então vai ficar 6 vezes 7, mais. O outro pesa 7, mas quantos átomos desse eu encontro na natureza? 93. E aí eu divido pelo total, por 100, por 100, porque eu encontrei 7 átomos de um tipo e 93 do outro. Então, o total deu 100 átomos, então vai dividir por 100. Na hora que você acabar de fazer essa conta, vai dar 6,93U. Veja bem que 6,93 está muito próximo de 7, mas é lógico, porque a maioria dos átomos de lítio tem massa 7, então vai estar bem próximo de 7. Tá bom? Fácil, né? Vamos ver então mais um exemplo, o exemplo 2. O exemplo 2 diz assim: qual a abundância do isótopo 85 do rubídio, sabendo que há 2 isótopos de rubídio? Aí você vai olhar na tabela. Você tem o isótopo rubídio 85 e tem o rubídio 87. O rubídio 85 tem massa atômica 85U. O rubídio 87 tem massa atômica 87U. Qual é a abundância? Bem, eu não sei. Essa é a pergunta. Você vai ter X% de um deles e Y% do outro. Ah, você tem mais um dado. A massa atômica média do rubídio é 85,6U. Ele já forneceu a massa atômica média. Veja bem. Agora, você deve saber que a soma das porcentagens deve fechar em 100%. Então, se você tem X% de um rubídio, o rubídio 85, e Y% do rubídio 87, quer dizer que se você somar X% mais Y%, vai ter que ser igual a 100%. Agora, se você sabe que X mais Y é igual a 100%, então quer dizer que o Y, a porcentagem de um deles, vai ser igual a 100 menos X. Tá certo? Vamos armar o exercício, então, como se você fosse calcular a massa atômica média do rubídio. Então, a massa atômica média do rubídio seria igual a 85 vezes X. E a massa atômica de um deles vezes a porcentagem, vezes X. Mais 87 vezes Y sobre 100. Tudo bem? Então, agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos trocar algumas letrinhas aí. Então, vai ficar assim. No lugar de escrever a massa atômica do rubídio, você vai colocar 85,6. Porque essa é a média que já foi dada no exercício. Isso vai ser igual a 85x mais 87 vezes o y, certo? Mas eu já disse a vocês que o y é igual a 100 menos x. Então, ao invés de você ficar com duas incógnitas, você vai ter uma incógnita só. Apenas o x. É o x e o 100 menos x. Divide tudo por 100. Bem, agora você começa a fazer conta. Passa o 100 para o outro lado. Então, vai ficar assim. 85,6 vezes 100 vai dar 8.560. É igual. 85 vezes x dá 85x, mais 87 vezes 100 dá 8.700, menos 87x. Faz a distributiva, né? 87 vezes 100, 87 vezes x. Muito bem, agora a gente vai acabar de resolver essas continhas. 8.560 é igual a 85x mais 8.700 menos 87x. Vai passar o 8.700 para o outro lado, então vai ficar assim. Menos 8.700 com mais 8.560 vai ficar menos 140. Menos 140 vai ser igual a 85x menos 87x vai dar menos 2x. Troco o sinal dos dois lados, então x vai ser igual a 70, quer dizer que x vai ser igual a 70%. Qual é então a abundância de cada isótopo? Então, o rubídio, 85, é o x%, isso vai corresponder a 70%. E o rubídio 87 vai corresponder a 30%. Fácil, muito tranquilinho, sem nenhum problema. Gente, então agora vamos só fechar essa aula fazendo a seguinte observação. Todas as tabelas que apresentam as massas atômicas
são massas atômicas médias do elemento químico. Porque quando você vai fazer um experimento qualquer, não tem como você ficar separando os isótopos. Esse aqui é o isótopo mais pesado, esse aqui é o isótopo mais leve. A gente sempre adota um valor médio. Então, todas as tabelas apresentam massas atômicas médias. Agora chegou a hora de vocês fazerem um pouquinho de exercício. Bom trabalho!